há uma pressão exercida muito grande com relação à produtividade dos líderes, ao envolvimento na gestão administrativa e insatisfeitos percebem que o seu coração está vazio. Insatisfeitos percebem que a igreja não está saudável, a igreja não está se desenvolvendo espiritualmente como deveria. Olá, meu nome é Rubens Múzio, nós vamos falar sobre desafios da gestão neste vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, participe. Outro estudo de Hennepin oferece uma série de ideias com relação aos problemas enfrentados por pastores e líderes no ministério pastoral da igreja local e as principais razões de estresse na liderança. O estresse que está presente entre nós é muito grande. Em primeiro lugar, 90% dos casos ligados aos membros, às pessoas, aos problemas que as pessoas trazem. 85% do estresse desses líderes está também conectado à sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho, pressão por produzir mais, fazer mais. 80% também ligado aos problemas, conflitos, às dificuldades de relacionamento na comunidade. 80% também ligado a sentimentos de futilidade, a uma dimensão de vazio, de compreensão de que é vão aquilo que fazemos, estamos agindo de uma forma esvaziada, sem sentido, sem propósito, aquilo que eu já falei anteriormente. A sociedade atual, o mundo atual está nos confrontando cada vez mais com o desejo de encontrar sentido, propósito naquilo que fazemos. 70% ligado a conflitos na comunidade. Vejam bem, problemas e conflitos estão muito ligados. Os conflitos entre famílias, entre pessoas, 60% ligado à solidão ou isolamento. E assim por diante, vários outros problemas causam estresse na comunidade, causam estresse especialmente nos líderes. Embora a gente perceba que estas situações de estresse, elas demonstrem uma falta de treinamento também, de crescimento pessoal com relação a como lidar com os desafios contemporâneos da liderança, da gestão, os desafios contemporâneos de um mundo complexo, socialmente falando, que exige metas, ações específicas. Me parece também que o estresse ministerial pode ser causado por três coisas importantes. Primeira, o aumento no raio da ação ministerial, ou seja, há um aumento no número de pessoas que lidam diretamente com você como líder. A igreja vai crescendo, há uma série de relacionamentos importantes que precisam ser feitos, uma série de relações que precisam ser construídas nessa organização. Você talvez fosse pastor de uma igreja pequenininha, com 20, 30 pessoas. Essa igreja vai crescendo, vai se desenvolvendo. No início, 4, 5 pessoas se reportam a você, precisam entender como é que você organiza o culto, você administra o batismo na igreja, a liturgia. Mas agora, essa igreja já tem 100, 200 pessoas. Há vários outros ministérios que surgiram, desde a escola bíblica até ministérios de visitação, aconselhamento, células ou grupos pequenos. Há vários ministérios e várias novas pessoas agora estão se reportando a você. A estrutura vai ficando mais complexa e, portanto, você tem um número enorme de pessoas que agora se reportam diretamente a você. Se você não reconstrói a organização, não reconstrói o organograma dessa igreja, isso faz com que o aumento do seu ministério te cause estresse. Em segundo lugar, o número de pessoas na sua comunidade com formação acadêmica também, profissionais na sua comunidade que agora trabalham em empresas, organizações, sociedades que são muito mais organizadas, muito bem organizadas, inclusive jovens que agora estão se despontando seus 25, 30 anos em empresas de TI, em organizações que são extremamente versáteis e complexas e que elas estão se estruturando de uma forma muito mais eficaz do que essa igreja antiga, essa igreja talvez que seja como um dinossauro que tem 100 anos de idade, 150 anos de idade e que continua usando aquela constituição do século XIX ou XX. Influenciada pelas formações teóricas dessas universidades, dessas empresas, as pessoas que agora frequentam a sua igreja começam a avaliar o ministério do líder a partir das lentes
gerenciais, administrativas e organizacionais das suas empresas e organizações sociais. Então, talvez elas desejem um líder um pouco mais bem orientado para resultados, que tenha compreensão melhor do desempenho, que use melhores recursos da igreja, querem ter mais transparência com as questões financeiras. Falta, talvez, essas habilidades gerenciais para os líderes e pastores da igreja, porque eles não tiveram o mesmo treinamento desses diretores de empresas, desses profissionais que trabalham em vários lugares e que olham para a administração da igreja e percebem falhas. Então agora estão descontentes com isso. Olham talvez para o seu líder ou pastor meramente como um empregado de uma instituição que lhe paga e lhe paga satisfatoriamente para ele produzir melhores resultados. Ou pelo menos acha que paga mais do que ele deveria receber ou paga melhor do que ele está trabalhando, né? Então há sempre uma ameaça da substituição também. Se a liderança, o conselho não gostar de você e não quiser que a igreja te eleja, né? E se você não passa por um processo de eleição da comunidade, esse conselho pode te tirar, ou você talvez não faça eleição e a gente insatisfeita nessa comunidade, desejosa de mostrar e mudar a liderança, mas não tem como construir um diálogo aberto e representativo no modelo de gerenciamento que essa igreja tem. Então as coisas mudaram, há muita gente perspicaz, com sabedoria de discernimento na área de liderança. Por isso você também precisa aprender a lidar com gestão e administração e planejamento na sua igreja local. Há também um elemento mais teológico, um complexo messiânico ministerial. Essa tendência que o líder tem de dizer-se, de pensar-se como um salvador da sua comunidade, o salvador da sua igreja. Esse homem ou mulher que precisa viver de acordo a se conformar com as demandas de produtividade, as expectativas religiosas e sociais que as pessoas têm desse líder que é um herói, que é um santo que precisa ser venerado, desse pastor que tem que ser o exemplo. Não raro, então, pastores e líderes carregam essa impressão de que o seu ministério é ir para o Calvário, é se entregar, é se doar plenamente, é morrer na cruz, se necessário, né? Neste contexto do Calvário, do sofrimento, o líder absorve dores e problemas das pessoas, num sofrimento silencioso e num desejo de resolver todos esses problemas, incapaz de perceber, analisar seu coração ou de estar em processos de psicoterapia que lhe permitem lidar com os problemas dos outros sem se destruir, sem se autodestruir. Talvez um treinamento na área de resolução de conflitos ou tomadas de decisões possa ajudar nesse processo todo, mas o seu complexo messiânico acaba causando um estresse ao seu corpo, à sua mente, à sua alma. A saúde física e mental frequentemente são afetadas pelo estímulo de sofrimento, pela dor interior e aqueles desafios que são numéricos, desafios que são do dia a dia do estresse de uma organização acabam causando para eles males e frequentemente males irreversíveis. Ele precisa produzir, ele precisa se engajar em vários projetos ao mesmo tempo, ele está com a alma sobrecarregada e frequentemente ele morre cedo, ele adoece cedo, ele não lida bem com a sua alma. Portanto, o treinamento em questões gerenciais também está ligado a lidar com o treinamento de resolução de conflitos e o treinamento da sua própria alma para lidar com a dor e o sofrimento dos outros. Mas isso, sem dúvida, é um desafio enorme para os líderes nos dias de hoje. Agora, o trabalho de gestão não pode ser delegado. Vários aspectos deles não pode ser negligenciado. Você pode até passar o trabalho técnico, mas à medida que você assume posições de liderança, o trabalho de gestão precisa ser feito. Não pode ser negligenciado, porque essa brecha entre a gestão e aquilo do dia a dia técnico,
ela pode, deve ser minimizada com um bom planejamento, com uma boa organização, com uma boa supervisão. Não tem como você evitar isso. O importante é equilibrar de tal forma que você consiga formar uma equipe ao redor, um time que possa lhe apoiar na gestão. Pastores e líderes são desafiados diariamente a aprender novas competências, novas habilidades, a receber treinamentos básicos, a adquirir ferramentas ministeriais que lhe auxiliem ao desenvolvimento da sua estrutura de uma forma mais aplicável, de uma forma mais atual, mais saudável, para que você também se sinta realizado no seu desenvolvimento pessoal, para que você também tenha tempo para a sua própria espiritualidade, saúde física e mental. É importante reconhecer a necessidade de se tornar um bom líder, com um treinamento na gestão. Isso vai deixá-lo mais preparado para fazer o que é necessário e vencer os desafios contemporâneos. Esse treinamento, no entanto, exige esforço, precisa ser priorizado. Você deve encontrar tempo para fazer um curso como esse, por exemplo, que lhe ajude a trazer habilidades e ferramentas, que lhe ajudem a lidar melhor com os desafios de velocidade, de planejamento, de metas, de objetivos do dia a dia.